Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC de Taquaritinga. E nessa videoaula a gente vai estar falando a respeito do assunto pilha, nome técnico pilha simplesmente encadeada, né? Que é um tipo abstrato de dados. Como esse é um assunto um pouco complexo e o YouTube não me fornece tanto tempo assim para os vídeos, né? Eu vou estar dividindo essa matéria de pilha em, se não me engano, até 3 vídeos, certo? Então, nesse primeiro vídeo eu vou estar passando a parte conceitual, a parte de conceito, o que é uma pilha e tudo mais. E a partir do segundo vídeo a gente já vai trabalhar com a questão do código. A gente vai implementar juntos um código de uma pilha, certo? Bom, começando do conceito, então a gente tem que falar o que é uma pilha, né? Então vocês estão vendo aí uma figura de uma pilha de livros, de uma pilha de pratos, né? E realmente a pilha que a gente está falando é essa pilha do nosso cotidiano, essa pilha de livros, essa pilha de pratos, certo? Então a pilha da programação ela se assemelha muito a essa pilha, ela se assemelha em tudo na realidade, né? Essa pilha que a gente tem, que a gente usa na vida real, né? A pilha de pratos, a pilha de livros, aqui uma pilha de caixas, certo? Só que a gente vai trabalhar logicamente que ao invés de pratos, ao invés de livros, ao invés de caixas, a gente vai trabalhar com dados, na realidade, né? Bom, o que é importante perceber já nesse exemplo aqui, né? Que a gente tem caixas, e as caixas elas estão uma sobre a outra, porém elas são todas iguais, o que muda é a cor, na realidade, né? Mas o tamanho, largura e comprimento é o mesmo tamanho, e isso que é importante também, eu não posso fazer uma pilha de elementos diferentes, de elementos que são totalmente diferentes uns dos outros. Então a pilha ela segue a ideia de elementos iguais, empilhar elementos iguais, aqui empilhando caixas iguais, né? E no nosso caso de programação empilhar dados, né? Ou no mínimo caixas entre aspas iguais, certo? Bom, nessa pilha aqui, tomando como o nosso mundo real, nosso dia a dia, a gente tem essa pilha de caixas e eu quero inserir uma nova caixa nessa pilha, certo? Eu trabalho numa loja, nessa loja tem esse estoque dessas caixas aí, e chegou mais uma caixa nova, eu quero colocar em cima dessa pilha. Como que eu vou inserir uma caixa nessa pilha? A minha atitude é colocar essa nova caixa em cima da azul, concordam comigo? Né? Eu vou colocar essa nova caixa em cima da azul, né? Então, primeiro ponto já importante. Bom, e se eu quiser retirar? Um cliente veio lá nessa loja e eu preciso mostrar o produto que está na caixa vermelha. Só que eu tenho essa pilha e a caixa vermelha está lá embaixo, como vocês estão vendo. Como que eu faço para retirar a caixa vermelha? Eu vou ter que seguir uma ordem, né? O meu primeiro passo é retirar a caixa azul. Meu segundo passo é tirar a caixa marrom. O terceiro passo, tenho que tirar a caixa preta. O quarto passo, eu tiro a caixa verde, né? E assim eu consigo retirar a caixa vermelha, certo? Esses dois exemplos de como inserir uma caixa, né, uma nova caixa, e como retirar a caixa vermelha, já dá para a gente concluir uma coisa muito importante, que os elementos da nossa pilha, eles são ligados de cima para baixo, ou melhor, do topo para baixo, né? Então os elementos, eu consigo acessar os elementos de cima para baixo. Eu consegui pegar a caixa vermelha, começando lá de cima, na caixa azul, passando pela marrom, passando pela preta, depois pela verde, para depois eu chegar na caixa vermelha. Então a ordem da pilha, né, é uma ordem de cima para baixo. Claro, diferente quando eu estou inserindo um elemento, que aí obviamente a ideia é de aumentar a pilha, né? Então a gente vai colocando um em cima do outro. Mas a ordem fundamental da pilha é de cima para baixo, ou do topo para baixo. A gente não vai mais falar o elemento que está acima ou mais acima. A gente vai falar o elemento que está no topo. Então, nesse exemplo dessa nossa figura, a gente tem como elemento no topo a caixa azul. Na verdade, se eu tiro a caixa azul, eu tenho como elemento no topo, ou como meu topo, a caixa marrom. E assim sucessivamente.
né? Então a gente vai tratar esse elemento como topo. Bom, e aqui um pouco de conceito bem teórico, né? A pilha ela é uma estrutura do tipo LIFO, Last In First Out, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai, né? Então a última caixa que eu coloquei lá em cima vai ser a primeira a sair. Mesmo que eu queira pegar a caixa vermelha. Para tirar a caixa vermelha eu vou ter que tirar todas as que estão em cima dela, né? Então a última que eu coloquei, né? Chegou uma caixa nova, eu coloquei ela naquela pilha. É a última que eu coloquei. Eu quero pegar a vermelha, eu tenho que tirar primeiro essa. Então, last in, first out. Primeiro que entra, último que entra é o primeiro que sai, certo? O último elemento da pilha, que é o nosso topo agora, é muito importante, pois é acima do topo que nós colocamos um novo elemento. E é ele que excluímos quando queremos retirar um elemento, né? Então, o topo ele é muito importante. Eu vou colocar um novo elemento, eu vou colocar em cima do topo, né? Eu vou excluir um elemento, eu vou excluir primeiramente o topo, né? Eu vou pegar um elemento que está, o primeiro elemento, nossa caixa vermelha, eu vou ter que tirar primeiro o topo, né? Então, olha lá, por fim, é através do topo que chegamos no início da pilha, como a gente fez ali naquele exemplo. Bom, mas como fazer isso em programação? Na programação a gente não tem livros, a gente não tem pratos, a gente não tem nada disso, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar com dados, né? E para representar as nossas caixas, os nossos pratos ou livros, a gente vai estar trabalhando com estruturas, né? Elas vão representar essas caixas, né? Caixas entre aspas, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma estrutura. Aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra e aqui a gente tem outra. 4 estruturas, né? Percebam que elas são do mesmo tamanho, né? E para a questão de ligação, né? Que a gente viu que tem que ter uma ligação, né? Do topo para o último elemento, para a gente poder conseguir tirar a caixa vermelha, no nosso exemplo anterior, a gente vai trabalhar com o ponteiro. Eles vão fazer a ligação de um elemento com o outro. Na realidade, o ponteiro ele vai ligar ao elemento efetivamente abaixo dele, né? E o outro ao abaixo dele, e assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem esse ponteiro dessa estrutura apontando para essa estrutura. Esse ponteiro apontando para essa. Esse ponteiro apontando para essa. E assim sucessivamente. Bom, essa foi a primeira parte da aula, a parte conceitual de pilha. Na próxima videoaula, pessoal, a gente vai fazer um código de uma pilha juntos aí, tá bom? Até a próxima aula, até mais, abraço a todos.